Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Olá, boa noite amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Prosa Espírita, que acontece semanalmente, todas as quintas-feiras, aqui pela Rede Amigo Espírita, pelo CEP, pelo Coromandel e também pelo Tupaciguara Espírita. Uma boa noite especial para aqueles que já estão se manifestando aqui no chat. Aliás, fiquem à vontade para deixar as suas manifestações, as suas observações que acharem pertinentes. Uma boa noite para Marta Silva, para Maria Brígida, Elô Paisano, um abraço para você, Rosemary, Sebastião, Lia Valente, meu amigo Jorge Dutra, um abraço para você. Maria Lúcia Ferreira, seja bem-vinda. Natália Papera, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Natália. Aliás, Natalina, desculpe-me. Sumier, Isabel, Luciene, um abraço para você. Marilene Silva, lá de Floripa, Santa Catarina. Renata, um abraço. Meu amigo Luiz Fernando Parolini, Cíntia Lima, Aninha querida, um abraço para você, Deus te abençoe. Luzia Andrade, Maria Ferreira, enfim, tantos amigos que estão juntos conosco aqui, nessa edição, que é a edição de número 172. Eu queria lembrar hoje Maria Dolores Quincas. Hoje nós vamos de Maria Dolores, porque hoje merece, viu? E olha o título da mensagem. Está lá no livro Antologia da Espiritualidade. Gratidão pelos amigos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição.
Agradeço os amigos que me emprestas. Daniel, Toleram. Oi, o Edgar sabe de cor. ele sabe, não sabe? Ele sabe, ele é tudo isso aqui. Aliás, eu acho que Maria Dolores escreveu pensando nele, viu? Não diga Eu sei isso. disso. Não. No mínimo pensando em nós quatro. No mínimo. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Se ela escreveu pensando em você, eu não sei. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas escrevem algo inspirado em você. Pode ter certeza disso, viu? Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos, doando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena, com que a palavra deles me asserena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção e alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus. Eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai infinito do universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. É com essa mensagem que nós cumprimentamos a todos os amigos que já estão sintonizados conosco, e em especial esse amigo querido aí que Deus nos emprestou, né, Wellington? Aprendi aqui que os amigos são empréstimos de Deus. Então, Edgar, é uma alegria recebê-lo, viu? Mais uma vez, aqui no Prosa Espírita. Vou dar um spoiler aqui, o Edgar estará na região nossa aqui em abril. Abril ele volta a Ibiá. Ele vem em Ibiá, vai em Monte Carmelo, vai em Tupaciguara, Uberlândia. Boa noite, Edgar, bem-vindo. Boa noite, amigos. Puxa vida, olha, mais uma vez acontece algo especial com vocês. Eu sou de uma cidadezinha perto de Bauru, nasci em Veracruz, uma cidade que ainda tem 10 mil habitantes, e do lado, em 10 quilômetros, tem Marília, né? E meu pai me levava, eu 14, 15 anos, para a mocidade espírita em Marília. E sempre, em todas as viagens que fazíamos, e nessa microviagem até Marília, meu pai colocava uma fita cassete com 12 mensagens faladas pelo Chico. Essa é uma delas. Por isso que quase sei de cor, né? Eu ouvi anos essa fita, anos. Depois ela desapareceu, eu saí de casa, né? Fui estudar fora, tal. Eu a descobri, consegui transformá-la em meio digital e ouço até hoje. As 12 mensagens me formaram. Me formaram o que eu penso. Elas se encaixam de uma forma onde todos os problemas, numa delas, você tem um caminho, né? E também por conta dessa mensagem que vocês citaram, que eu valorizo tanto os amigos. É a grande riqueza de um ser humano. Uma grande riqueza. E veja, não precisam estar grudados na gente, não precisam estar presentes em nosso dia a dia. Sabermos que vocês existem, nos sustentam. Está ótimo. Vocês existem. Se eu gritar, vem correndo. Se vocês gritarem, aparece 10. É assim. Os amigos não precisam estar grudados, né? Até porque eu acho que
as grandes amizades não faz muito bem ficar muito junto, porque senão a gente ignora todo mundo. Fica só a gente. Não é? Então, assim, é bom a gente viver separado, mas dá saudade. Dá saudade. Então, Sim, olha Edgar. só que coisa especial de novo. Incrível, viu? Que presente mesmo. Obrigado. Sabe, o Edgar Quincas e o Wellington. Outro dia eu li uma frase, aliás, é uma pergunta, uma tirinha em forma de pergunta, falando sobre o valor da amizade. Olha só a pergunta. Se você perdesse tudo que você tem de material, quantos amigos permaneceriam ao seu lado? Eu não sei contar quantos, mas eu sei que o Edgar, o Wellington e o Quincas estariam certamente ao meu lado. Viu, Quincas? Sem dúvida. Sem dúvida. Boa noite, Quincas. Não há dúvida, mesmo porque eu noto que você tem um desapego muito grande. Você acredita, Wellington, que além de deixar uma pizza no quarto de um amigo dele, ele me deu um picolé que vale R$16? É desprendido, né? Edgar. Mas a amizade verdadeira vai longe, longe dos aspectos materiais. Porque a gente sente, por exemplo, aqui nós estamos hoje numa rasgação de seda terrível, né? Mas olha, tem pessoas que você se aproxima dela e tem vontade que ela volte. Né? Tem vontade de rever, de conversar, de ouvir. E ainda há pouco eu me lembrava do Edgar Miguel sentado à nossa mesa, onde fazemos sempre o culto do Evangelho no Lar, e ele participando conosco de uma maneira tão tranquila, tão suave, que é muito bom. Mas antes de ouvirmos o Wellington, eu gostaria de fazer uma pergunta. É uma pergunta, eu diria, acadêmica, a despeito de ser simples. Meus amigos, qual é o nome do coletivo de borboletas? Jardim. Não sei. Eu também não sei. Eu queria fazer essa pesquisa mais cedo, porque eu tive um site e vi, sabe, eu estava, me permitam dar um desabafo. Claro. Estou considerando isso um desabafo. Eu estava me sentindo triste. E eu corro da tristeza. Eu adoro estar perto da alegria. E comecei a pensar, e as lágrimas fluíram muito fortemente em mim. E eu comecei a concentrar-me depois e vi muitas borboletas. E havia uma interrogação. Quando foi que elas aprenderam a voar? Quando foi que elas aprenderam balé? Porque eu via aquele mundo de borboletas multicoloridas, uma passando pela outra num vai e vem fantástico. E mais à frente eu avistei como que uma cascata. Uma árvore frondosa antes e depois uma cascata. Olha aí, ó. Estão ensinando aí, ó, como que é o coletivo de borboletas. Mas então, Panapaná ou Panapanã? beleza, ó, tá Que vendo? lindo. Que bom. Então, eu pergunto, quando foi que uma borboleta aprendeu a voar? E essa pergunta, ela foi algo fantástico dentro de mim. Porque a resposta, vocês podem não concordar, mas ela assustou-me. Ela disse assim: Deus criou
todos nós, para voarmos na direção da eternidade. Que lindo isso. Ô Quincas, com a permissão de vocês três, eu vou fazer minhas agora as palavras do nosso querido Edgar. Eu não poderia te dizer quando elas aprenderam a voar, a bailar, mas eu posso te garantir que hoje eu assisti o lindo balé de uma borboleta. Essa borboletinha, ela ficou presa na sua crisálida por 18 anos. E hoje ela se libertou dessa crisálida. A Maria Clara, uma linda borboleta, viveu vários anos aqui em Tupaciguara. O Quincas a conheceu a sua família. E o prognóstico de vida da Maria Clara era muito curto. Mas ela, reclusa na sua crisálida, pelo amor de Deus, que quer ver a transformação de todos os seus filhos, foi entregue a uma família que soube cuidá-la, que soube amá-la. E aquilo lhe fez tão bem a alma que ela foi vencendo dia após dia, crise após crise, num corpinho quase que acefálico, até a noite passada. Mas foi um voo tão bonito, foi um velório tão leve, foi uma despedida tão feliz, porque tinha muito a se comemorar. E eu não tenho dúvida de que essa borboleta há de voltar, porque ela granjeou tantos corações, ela perfumou tantas flores, ela perfumou as flores. Ela semeou, fez tanto bem a nós todos, sabe, Edgar? Que nós estamos ansiosos já por sentir o ventinho das suas asas, quem sabe, daqui a algum tempo. Foi um show, sabe? Um momento duro. Foi duro. Mas foi um momento muito especial. Muito. Então, o Quincas muito inspirado ao trazer essa metáfora da borboletinha para nós hoje. Deus abençoe. Wellington, para de chorar. Que jeito! Me ensinem, me ensinem. Ô, Wellington, eu estava me lembrando aqui, o Wellington, Edgar e Quincas, da última vez que nós estivemos lá em Tupaciguara, o Quincas esteve também com o Júlio Carvalho. O senhor vai se lembrar. Uhum. E teve uma carta tão emocionante de um filho Luiz. para a mãe. Sim. Luiz. Ele tinha um problema de locomoção, não tinha, Wellington? Tinha. Eram amigos, inclusive, ele e a Maria Clara. Olha que interessante, o Edgar, ele escreve uma carta para a mãe, agradecendo a mãe, a família, pelos cuidados. E no final diz assim: mãe, diante da impossibilidade do meu corpo, a minha morte era como se Jesus tivesse chegado diante de mim e dito: levanta-te e anda. Olha isso. Foi. Fantástico. Que lindo, Daniel. Que A lindo. libertação para um espírito. Sim. Lembra, Wellington? Você lembra disso? O Wellington lembra. Rapaz, O King também vai e o se lembrar. Júlio
Foi uma das poucas vezes que o Júlio Carvalho se emocionou ao ler uma carta, porque ele relatava que o espírito estava do lado dele, já em pé, né? Livre. Livre. Isso. Livre. Livre. É interessante, não é, Wellington? A Maria Clara, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer, de ver, e ela era realmente cativante. Era. E a mamãe dela, o irmão dela, com aquele carinho, né, foram as pessoas que estavam ali naquele momento. E a doutrina espírita é libertadora realmente porque nos consola. Quando você vê a partir da questão 371, a gente aprendendo lá que ali é um corpo deficiente, mas uma alma que muitas vezes eu diria, intelectualmente e às vezes até em virtude muito superior a nós. Veja, então, quando você usou essa expressão, e engraçado, Wellington, eu vim pensando, falei, eu vou pedir o Wellington para falar sobre Maria Clara. Olha só. E você já trouxe de início. Foi um momento muito bom. Mas, Edgar, olha... Calma. Antes de mudar de assunto, Quincas. Vamos... Fiquei pensando aqui que as borboletas aprendem a voar, os espíritos, nós aprendemos a voar no casulo. Fiquei com essa impressão. A Maria Clara, no casulo do corpo, contida sobre 1000 limitações, ali estava aprendendo a voar. É possível que seja assim. Concordo. E isso vai ao encontro, nos facilita o entendimento da questão de número 339 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Os espíritos respondem: muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, ele entra. Porque, é claro, o momento de se trancar no casulo é amedrontador, é assustador. Agora, quando sai, é voo, né, Edgar? Sim. É para liberdade. É para liberdade. Lembremos da mãe de Lísias em nosso lar, temerosa de reencarnar, né, apesar do preparo e da condição dela, né? Mas é um exílio temporário. A gente não pode esquecer do temporário. Não pode esquecer. O Edgar, o Espiritismo é muito rico, né? Porque ele traz respostas para muitas questões. E é natural nós encontrarmos no seio familiar, às vezes, muita incompreensão sobre os mecanismos da lei, que são muito amplos, né? Uhum. O que você diria para, eventualmente, essas famílias que recebem espíritos em corpos nessas condições? Qual que é a luz que o Espiritismo joga? Nossa, Daniel, que beleza de pergunta. Parabéns, irmão. Poxa vida. Não vejo alternativa a não ser a gente não ver o corpo. Se a gente só ver o corpo, a gente chora, a gente sofre. O dito popular, eu não acredito que a voz do povo é a voz de Deus. Mas às vezes o povo fala profundas verdades que me parecem não percebem quão profundas são. Quando a gente diz, o povo diz, todo mundo diz, que as aparências enganam, a gente se esquece e acredita nas aparências. Aquele corpo incapaz, aquele corpo com extremas limitações,
ele não pode ser visto, ele não é o ponto principal. Não é o ponto principal, ele é só casca sem valor. Tem um valor extremamente temporário, né? Ele é uma ferramenta útil, a chave de fenda. Só a essência, a grandeza, a luminosidade. Esses dias eu vi uma história de que Chico para, né? Estava andando e vai junto de um morador de rua que está numa calçada e fala com ele um minuto e volta. E aí as pessoas que estavam do lado dele falam assim, puxa, pobrezinho desse, um espírito tão endividado. Ele fala, não, um espírito de muita luz. Então, o Chico não viu o corpo. Não viu o corpo. Então, eu não vejo outra alternativa de pensar, Daniel, senão a gente tentar fechar os olhos, essas famílias, fechar os olhos e ver quem está ali dentro. Que coração é aquele? Quem é que acabou de chegar da minha história? Quem é que veio me ensinar a amar? Quem é que veio me ensinar a amar? Não traz belezas, não traz as alegrias do mundo, porque as alegrias do mundo são todas deturpadas, né, normalmente. Traz muito trabalho, né? E traz a semente de uma mudança na forma de ver a vida. Olha só que oportunidade, né? Então eu acho que o segredo é esse, que me parece a essência da doutrina, a essência da encarnação. A encarnação fala, essencialmente, que a gente não pode ver as aparências, porque elas vão enganar. Eu acho que esse é o ponto de partida, vocês não acham? Vocês falaram da Maria Clara sem enxergar o corpo dela. Não é? Quincas. Chorão. Você tá um chorão, Quincas, igual eu. Nós ficamos num momento, eu diria, de uma reflexão que veio para nos ensinar a valorizar a bondade de Deus. Porque muitas vezes, quando a gente avista uma pessoa num corpo destremelhado, um corpo sem as agilidades normais, com torções, com defeitos, nós diríamos, defeitos ao olhar físico. Né? Você muitas vezes assusta e fica fazendo aquela interrogação. Aí eu me lembro de Jesus, quando alguém o interroga sobre o cego de nascença. Foram os pais ou foram ele? Quer dizer, se foi ele, foi porque foi de encarnação anterior. É porque tinha jeito. Já vi até uma teoria de alguém que ele errou no ventre. Quer dizer, respeitamos todas as ideias, né? Mas vejamos a conotação que existe dos ensinamentos de Jesus. Porque tudo que Jesus ensinou, gente, se nós observarmos aqui da Terra, não tem grandes efeitos, não. O efeito está após a nossa vida terrena, porque ela continua. Olha, você lá diz para nós, né? Se te convidar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Oh, meu Deus! Certo? Agora, e o amor, gente? Como é que fica o amor da mamãe da Maria Clara, do papai, dos irmãos? Como é que fica o amor? Vão sentir falta, mas vão continuar ligados a essa criaturinha. Olha, Deus nunca foi perverso, gente. Em momento algum. Porque, como diz o Emmanuel, para Deus o mal está na escala 0. Não existe.
Não existe. Olha que coisa. Então, nós estamos aqui, 4 pessoas aqui da tela, com muitas outras nos seguindo. Cada um de nós em cidade diferente, né? É claro que eu estou na melhor das cidades de nós 4, né? Porque Monte Carmelo está na frente, brincadeiras à parte, mas cada um de nós. Aí você olha para a cidade que você vive, você conhece as pessoas, principalmente nós que estamos em cidades pequeninas, você cumprimenta, você ouve, você sabe a história de cada pessoa. E daí você manda para a capital paulista, que você anda numa rua e não conhece ninguém. Só que tem um detalhe: somos todos filhos de Deus. E você chega em Xangai, em Tóquio, em New York. Eu falei bonito agora, hein, Wellington? Falou. Mas você fala bonito sempre, Quincas. Wellington, só que eu não faço bonito, sabe? Faz sim, faz sim. Agora, por falar em beleza, eu preciso te confessar aqui que nós estamos meio preocupados com essa questão da beleza, porque a dona Helenísia vai fazer uma cirurgia de cataratas. Aí nós estamos preocupados, a hora que ela melhorar. Edgar, o que vai ser a hora que ela passar a enxergar direito? Nós estamos muito preocupados, Edgar. Dona Enísia, protela essa cirurgia aí, dona Enísia. Não faça agora. Essa foi boa demais, viu? Daniel, a dona Enísia podia deixar para depois da safra da manga, né? Ela vai ver mesmo que a beleza tá aí na alma, viu? Ela vai Mas ver. eu já tenho pensado, sabe? Como tem esse negócio de Covid, você tem que usar máscara e tal, e tá voltando. Eu vou botar uma máscara e não vou tirar de jeito nenhum, sabe? É um plano, Quincas, é um plano. É um plano. Edgar, você pode também queimar as luzes da casa também. É outra alternativa. Edgar, Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez um comentário quanto a esse dito popular, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Existe um outro dito popular, aliás, uma fala popular, melhor dizendo, que é muito comum quando uma mulher está gestante e a gente fala assim: ah, você está grávida, que beleza! E você já sabe se é um menino ou uma menina? Aí a mamãe fala: não, ainda não. Ah, também não importa, né? Importa é que venha com saúde. Uhum. É o que mais importa, Edgar? De forma nenhuma. Edgar, antes de você responder, eu só falar para o pessoal que está no chat aqui, quem quiser fazer alguma pergunta para o Edgar, fique à vontade, viu? Pode disponibilizar aí que nós vamos apresentar aqui ao nosso amigo. Vamos lá, Edgar, desculpa ter te cortado. Que isso. E perguntas não só para mim, né? Para nós 4. Quantas vezes, gente, a gente já ouviu assim: não, a saúde é que importa, o resto não é verdade. Os nossos atos não dizem assim. A maioria de nós, a maioria da população brasileira, humana, passou largos anos com saúde. Passa largos anos com saúde. E nem por isso é feliz. Nem por isso deixa de reclamar, nem por isso deixa de se sentir insatisfeito, com vazio no coração. Então a saúde, ela é ótima, evidentemente, mas ela não é tudo. E ela não é o principal. É possível ser feliz sem saúde. Eu acho que temos exemplos. Temos exemplos no mundo e no Brasil também. É possível. O Chico falava que era feliz e não podemos dizer que ele era muito saudável, né? Quantas pessoas? Quantas pessoas? É que, de novo, né? Estamos vendo com os olhos
da carne, né? Estamos vendo sobre a perspectiva do encarnado. E sob a perspectiva do encarnado, ter a saúde é excelente. Por quê? Porque a gente fica com liberdade, sem restrições. Mas sobre a perspectiva do aluno que somos, o aluno espiritual que somos, necessitados de muitas lições e muitas vezes de muitas limitações, a falta de saúde é uma tremenda oportunidade. Difícil, como todo aprendizado, mas muito necessário. Muito necessário. Nós somos aqueles ainda que precisamos da doença. E eu acho que é por isso que ela existe. Acho que é por isso que ela existe. Imagina, gente, nós sem as limitações, nós seríamos tirânicos. Tirânicos. A gente ia sair atropelando. Atropelando. Então, assim, precisamos que nos contenham, né? E a falta de saúde é extremamente importante para que a gente aprenda naquele lugar que é mais difícil de aprender, que é no âmbito do sentimento, que a racionalidade não costuma conseguir alcançar. Então eu preciso sentir o que é. Depois que eu venço a revolta de estar limitado, de não poder mais fazer o que eu sempre fiz, eu preciso sentir, perceber que o que eu estou sentindo é a mesma coisa que aquele outro que eu desprezei, que eu não dei atenção, que eu não amei, sentia também. E o corpo dele só tinha limitações, mas ele era valoroso. Como eu também sou, mesmo estando com o corpo doente. Porque existe também, gente, aquela questão em muitos lugares. Na antiguidade pensava assim, e isso continua, de que doença significa inferioridade da alma. E não é. É a oportunidade para o estudante. Preciosíssima oportunidade. Gente, em que livro espírita a gente não vê, por exemplo, em Renúncia, o Emmanuel dizendo que o leito de enfermidade era um grande conselheiro. Lembra? Então, assim, não, saúde não é essencial para a felicidade. Não é. É interessante, muito boa a sua observação. Eu brinco muito, né? Eu digo assim, as pessoas me cumprimentam. E aí, Quincas, eu estou bom, bonito e rico, né? O meu querido Wellington contesta aí alguma coisa aí, né? Depois ele pode até falar. Mas olha, veja, nós precisamos entender o que é riqueza. Aí as pessoas falam assim, você está rico, né? Saúde. Não é isso. Não é isso. Saúde é bom, claro. Bom. Ninguém quer ficar doente. Veja, mas tem uma coisa que é uma riqueza e eu me considero assim, eu sem nenhuma modéstia. Por quê? Porque eu estou satisfeito com o que tenho. Que beleza. Não me falta alimento, não me falta... Agora, se você falar assim para mim, Kim, você tem um saldo bancário grande? Não, é pequeno. Eu tenho uma disciplina com o meu orçamento. Eu não gasto além do que eu ganho, eu não gasto até o teto. Tá? Tem sempre uma sobrazinha. Falta alguma coisa para você? Não. Né? Dá até para comprar picolé da Que Bom, né, Wellington? Veja. Então, saúde. O bem-estar verdadeiro está na mente. Você pode estar com um câncer, uma fístula brava dentro de você, uma doença de etiologia desconhecida, e você pode estar bem. Por quê? Porque você vai entender a bondade de Deus e que a tua alma vai estar preciosamente liberta
se você não reclamar, não se afligir diante da dor. A bênção nossa é de entendermos que somos espíritos imortais. Isso. É isso. Olha a glória de nós vivermos. Tudo que eu estou passando agora é de passagem mesmo. E aí eu gosto daquela expressão que o Elton também às vezes gosta, né? Tudo que apodrece não nos pertence. Tudo. Verdade. Tudo. E você olha, o corpo apodrece, a roupa apodrece, o carro apodrece, né? Vamos dizer assim, ó, Wellington, até o cabelo, não, Wellington, cai. Isso eu sei faz tempo, hein? Mas talvez seja esse o maior desafio mesmo da vida, de viver como espírito, estando no corpo. E entendendo que nós temos tudo aquilo que precisamos. As melhores condições, a melhor família, o melhor corpo. Tá certo que alguns são mais bonitinhos que o outro. Basta olhar nessa tela aqui, ó. Os de cima são bem mais bonitos que os de baixo, não é isso? Eu estava achando que só ia salvar eu. Mas olha, tem uma pergunta aí da Ana Lúcia, Fortaleza. Tem uma pergunta da Ana Lúcia lá de Fortaleza. O Gustavo Silveira está conosco, olha aí. Eu quero mandar um abraço para o casal do ano, Gustavo Silveira e Ana Cláudia. Casal do ano, é esse. Mas antes de você falar a pergunta, deixa eu só... O pessoal acha que eu sou uma pessoa boazinha, né? Então eu vou mostrar que eu não sou, não. Eu tenho pedido para Deus uma coisa, mas ele não tem concordado com isso. Deve ter seus motivos, mas eu acho que faria muito bem à humanidade todo mundo ficar uma semana de cama por ano. Achando que vai morrer, inclusive. Mas não é grave, não. Mas a gente não pode saber que não é grave. Assim, aquela febre, sabe? Aquele não poder nem abrir o olho, sabe? Todo ano, uma semana de cama. O mundo inteiro. Não no mesmo dia, né? Não na mesma semana. Porque... ninguém ia Tem regra, né? Tem regra. Tem regra. Por quê? Pra gente se lembrar sobre o que apodrece. Que eu não sou o que apodrece. Pra gente, sabe, ter uma perspectiva melhor, pra gente se lembrar, porque a gente esquece. Principalmente quando a gente tem menos de 30, né? A Aninha já me ouviu falando isso, né? Não é a primeira vez. Eu peço para Deus, ele não concorda comigo. Deve estar certo, do jeito que ele quer. Mas olha, faria bem, hein? Imagina, uma semana de cama, certeza que ia morrer. Você ia acordar pianinho. Ia acordar melhorzinho, ia ser bom, ia ser bom. Acho que a gente tem menos guerra. Mas deixa Deus fazer como ele quer. Passar um aperto, né? Eu vou passar um aperto no olho. Um apertozinho, assim, mas você tem que ficar tão ruim que você tem certeza que você vai morrer, mas não morre. Edgar, e é verdade mesmo. Quando a enfermidade bate na porta, nós repensamos a vida mesmo. Repensamos. Por isso que a dor é uma bênção. Porque a dor nos coloca na posição de enxergar o que realmente importa. Né? O que realmente importa. Hoje, nesse velório, eu disse a vocês que foi um momento que eu não vou esquecer jamais. E eu vou ficar muito à vontade aqui, como sempre fico na presença de vocês e dessa família aqui do Prosa. Eu estava na cidade do Prata e aí falei que viria participar do velório, mas o tempo foi ficando escasso, eu terminei de atender minha cliente, e aí de Uberlândia, que era caminho para vir a Tupaciguara, ligo para a Aline. Ela falou assim, Wellington, eles estão te esperando para fazer a prece. Aquilo foi um momento tão emocionante, porque eu tenho tanto carinho com a Maria Clara. Eu já vi a Maria Clara sorrindo quando eu a abracei. Sabe, expressar aquilo, e aquilo me contagiou. Então eu cheguei, faltava o sepultamento marcado para as 17.
Cheguei faltando 5 minutos. E fizemos a prece. E a gente foi se lembrando, primeiro eu agradeci a paciência que eles tiveram em me esperar e agradeci a Maria Clara de me permitir participar daquele momento que foi... Aí eu falei, gente, parece difícil de compreender que nós estamos vivendo um momento extraordinário. Muito difícil da gente entender isso, porque era um momento duro do ponto de vista físico, mas do ponto de vista do espírito, meu Jesus, eu queria demais estar vendo. Eu até fiz uma colocação lá que se assemelhava, aliás, comparada a uma partida de futebol, em que era o momento de comemoração. Um time empenhado. Tinha o protagonista do jogo, mas tinha um time inteiro empenhado, comemorando a vitória. A vitória sobre um oponente? Sim, mas que oponente? A descrença, a falta de fé, a desesperança. E foram muitos gols. Gol da persistência, gol da perseverança, vários gols. E a gente disse assim que agora o campeonato ainda não estava garantido, mas aquela partida foi vitoriosa. E eu vou apresentar a pergunta aqui, Daniel. Você está muito caladinho. Começa por você e a gente passa para o nosso querido Por favor, você Edgar é o doutor da vez. Você e é o doutor Quincas. da vez. Você é A o Ana doutor da Lúcia de vez. Fortaleza. Ana Lúcia, boa noite, minha irmã. Obrigado mesmo de coração por estar conosco, viu? Ela fala assim, por mais que eu creia que a vida continua, como lidar com a dor avassaladora da morte súbita de meu filho único, o Bruno, aos 33 anos, no auge da sua vida terrena? Edgar. Sou eu? É. Ah, Deus. Bem, Ana Lúcia, eu não sou ninguém para te responder isso. Ninguém. Porque não sei que dor é essa. Nessa vida, não sei. Por isso, eu só posso repetir aquilo que eu tenho profunda convicção, que é remédio para uma dor avassaladora. Que é a gente conseguir sentir a proximidade daqueles que estão fisicamente distantes. Sabe, transcender a distância, fechar os olhos e ver que está perto, é o que eu faria se estivesse no seu lugar. Mas é você, não sou eu. Né? Eu tenho certeza que milhões de coisas estão acontecendo dentro de você. Um mundo de sentimentos. A maioria deles muito dolorosos, que mexem com você. Mas eu preciso continuar convicto de que é uma oportunidade para que nasça um amor maior dentro de você. Um amor diferente e maior por esse filho Bruno. Porque, assim, esses acontecimentos não são castigo, nem para você, nem para ele. Não são, me permita dizer, maus acontecimentos, porque entendo que não há nada de mal acontecendo na vida, mas são, sim, oportunidades de aprendermos a sermos felizes. Eu não gosto de ficar falando que a gente tem que evoluir, porque acho que quando a gente fala que a gente evolui, e eu concordo que a gente existe para evoluir, mas eu acho que isso não expressa aquilo que
evoluir mais significa, que é evoluir para sermos felizes. Então, acontecimentos como o que aconteceu com você e com o Bruno são também uma oportunidade como essa. A sua dor precisa ser respeitada, a sua luta precisa ser vivida, mas você tem valor e você tem capacidade de fazer essa dor se transformar em outra coisa. Isso a gente precisa ter certeza, e eu tenho certeza mesmo que eu não te conheça. E tenho certeza porque você é filha de Deus, como nós. E não sei se vocês já me ouviram dizer que existem 2 tipos de saudades. Existe a saudade que ela é muito destruidora. É aquela chuva que arranca a árvore da raiz, que derruba as casas. Essa é uma saudade dolorosa. Mas existe a saudade que é a chuva mansa, que molha a terra seca. Existem meios, você tem condições, Ana, de transformar essa saudade destruidora numa saudade que fertilize o seu coração e faça nascer uma planta nova aí para o Bruno. Uma planta que talvez o ligue para sempre a você e você a ele. E aí a morte não vai ter mais nenhum poder sobre o amor de vocês. Eu insisto e termino dizendo, não sou ninguém para te dizer isso. Porque as minhas palavras, até onde sei, não têm a força de quem viveu o que você viveu e vive. Mas é o que eu tenho convicção. É isso. Eu queria falar alguma coisa para essa mãe, sabe? Ana, a família é um acordo que nós fazemos. Nós fazemos um projeto entre todas as partes e esse projeto recebe a chancela de Deus. É um acordo. Mas uma coisa é o acordo. Uma outra coisa é a realização desse projeto. E às vezes, sim, quando nós estamos sob o jugo da matéria, o fardo vai parecer mais pesado. E é natural que isso aconteça. No seu caso, nesse momento, um pouco maior. Tanto é que o Edgar lembrou muito bem, nós somos incapazes de mensurar a sua dor. Mas nós temos recursos para lidar com isso. E o Espiritismo nos oferece esses recursos. O primeiro deles é a convicção de que nós somos imortais. Mas Kardec vai dizer que isso não basta para consolar. É preciso um segundo componente. É preciso ter a certeza de que você vai reencontrar o seu filho. Quando nós associamos a imortalidade com a certeza do reencontro, nós somos capazes de encontrar um oásis em meio ao deserto que essa dor te colocou nesse momento. Mas o mais importante não é isso, porque talvez nesse momento você não consiga entender isso. E é natural. O Edgar sabe muito bem, e uma coisa é aquilo que a gente sabe, uma outra coisa é aquilo que a gente sente. E tem uma distância muito grande entre esses 2 lugares. O que eu quero te dizer, Ana, é que você não precisa carregar esse fardo sozinho. Busque ajuda. Jesus teve o Simão para ajudá-lo a carregar essa cruz. Eu não sei o que posso fazer por você, mas eu vou deixar o meu telefone aqui nos comentários. Se você quiser conversar, eu estou à disposição. E nós vamos colocar o nome do seu filho em nossas preces. O dele e o seu. Que Jesus possa
amparar o seu coração de mãe nesse momento. Obrigado por estar presente aqui nessa noite conosco. Gente, que beleza essa fala de vocês, que beleza. Ô Quincas Veloso, nós temos uma irmã aqui, a nossa querida Aparecida Barbosa. Boa noite, minha irmã. Que bom de coração tê-la conosco, viu? A Aparecida está dizendo, Quincas, eu acredito, Aparecida, me corrija se eu estiver errado. Ela está dizendo que eu acho que é alusivo àquele momento que eu falei que vivíamos um momento extraordinário quando da partida de alguém. Ela está dizendo assim, infelizmente não posso concordar, porque o que passamos com o Covid, para algumas pessoas foi o recomeço, mas para tantos outros... E ela tem razão, né, Quincas? Foram momentos tão delicados para tanta gente que não pôde se despedir dos seus, né, Quincas? O que você fala para nossa querida Aparecida Barbosa? Olha, a gente, quando o Edgar disse aqui que ele ainda não viveu esse fato, eu diria, na minha família nós não tivemos ninguém que partiu pelo Covid. Claro que todos vão partir por Covid, por qualquer situação. A gente não sabe, né? Como eu tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos que já partiram, minhas irmãs, né? Que já partiram. Há sempre uma determinação, porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. O que precisamos entender é isso. Agora, eu volto a associar as coisas, aquilo que a Ana Lúcia disse, a dor que ela sente. Então, veja, quando você naturalmente pensa assim, partiu, não vai voltar, mas eu vou, porque vai chegar um momento que você vai também. E quantas vezes volta? Né? Às vezes volta na forma de neto, até às vezes de vizinho, tem casos, né? E que você já desperta aquele amor, porque o amor é algo que é assim como um imã, ele atrai, é sensacional. Pois é, a gente vê e pensa assim, a morte não existe, mas alguém pode dizer, mas eu queria era ele aqui junto de mim, eu não queria outra coisa. Ele pode estar onde estiver, mas eu queria era ele junto de mim. E aí eu penso nos dizeres do Daniel, é nesse momento que nós precisamos de uma ajuda. Quando nós estamos embaraçados, sem pensar. E enquanto vocês falavam a respeito, eu fiquei aqui pensando. Eu tenho 4 filhos. O caçula já está com 43 anos de idade. E eu fiquei pensando aqui, né? Se eu não pudesse avistá-lo, abraçá-lo, ouvi-lo, como é que eu ia ficar? Por isso, Ana Lúcia, coloque no teu álbum de recordações as melhores coisas do teu filho. Assim, quando ele entrava sorrindo, assim, quando ele conversava com você e lhe agradava tanto a conversa, lembre disso. Registre no seu coração o presente que Deus lhe deu por 33 anos. 33 anos. Quanta coisa boa vocês viveram juntos. Eu tenho plena certeza disso. E às vezes até choraram juntos. Mas juntos significa amor. Porque o que mais gostamos aqui na Terra é de acolhimento, é de um abraço fraterno, é de um bom dia.
é daquela ligação, né? E aí, pai, como é que você está? Bom demais, meu filho, tá tudo bem. Eu não vou ouvir isso quando eles partiram ou que eu partisse. Aliás, Wellington, eu estava aqui pensando, você correu para fazer uma oração de 5 minutos. Eu vou ter muitas horas para fazer o seu sepultamento. Um discurso de 1 hora. Ô Wellington, o William Jacó me disse que teve lá em Monte Carmelo ontem, essa semana, ontem, Teve. no aniversário de 82 anos de uma casa. 81. E dizer que quem fez a palestra inaugural da casa foi o Quincas Veloso. Então, assim, eu imagino que quando se deu, né, essa palestra, ele já era maior de idade. Porque antigamente, Edgar, nascia na roça. Entendeu? Então, assim, os pais não tinham muita condição de vir na cidade registrar os filhos. Não demorava. Por exemplo, o Quincas, ele foi andando registrar. Ele só registrou que estava na hora de casar, porque senão não podia casar. Aí ele registrou primeiro, né, a certidão de nascimento, que foi um pré-requisito para o casamento, né? Então, né, Wellington, mas faz parte, né? Faz parte. Ô Wellington, deixa eu voltar aqui na pergunta da Aparecida. Eu queria colocar ela aqui para você e para o Edgar. Porque eu entendo o que a Aparecida quer dizer, porque às vezes parece que o mundo não tem jeito. A realidade é essa. A gente se pega olhando pelo mundo, pelas coisas que acontecem, e na grande maioria das vezes nós nos apegamos àquelas coisas que não estão de acordo com o nosso pensamento, com o nosso propósito. Nós vemos ainda uma grande propagação do mal em detrimento do bem. E aí parece que o mal está ganhando, né, a disputa. E para aqueles que andam desanimados quanto ao futuro da nossa humanidade, Edgar, Wellington e Quincas. Eu queria... Oi, vai lá, Quincas. Quando você para pensar aqui, quando ela diz assim, para algumas pessoas foi um recomeço, mas para tantos outros, entenderam? Dá-se a impressão de que para os outros foi o fim. Isso. E qual que seria o fim? A morte? Aí Não. eu deixo Talvez para o filósofo. O que ela quer dizer é o seguinte, talvez o que eu entendi da pergunta é que a pandemia, para muitas pessoas, foi uma oportunidade de recomeçar e trilhar um caminho diferente. Muitos de nós, apesar da pandemia, continuamos a trilhar o mesmo caminho. Aí eu lembro de Jesus, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos, né, Edgar e Wellington? Fala, Wellington. Você, meu irmão. Você. Eu? Ah, esse aqui apontando para mim? Tá. Entendi, eu pensei que você falou, quero falar. Gente, quando é que a gente vai ficar tranquilo diante da morte, né? Meu Deus, vai chegar esse dia, tenho certeza disso. Certeza. Alguns pensam que a morte é castigo, e nós começamos hoje o nosso encontro maravilhoso falando que a morte é libertação, que é quando a gente pode, talvez, se transformar em borboleta, alçar voo. A morte precisa perder esse valor. Ela é muito valiosa porque ela fecha ciclo, né? Ela permite uma avaliação, ela permite recomeço, mas ela é só o final do dia. É só isso, nada mais do que isso. É o final do ano, é o final do semestre, é o final da hora. Quanta dor, quantas lágrimas ainda existem. E eu não estou fazendo nenhuma crítica, por favor, estou só pensando alto.
porque a gente acredita na morte como fim. Não temos dificuldades, me incluo, para perceber o quanto a vida, mesmo que tenha 80, 90, 100 anos, é muito rápida. Minha mãe tem 84, ela fala assim, eu não acredito que eu tenho 84. Eu Porque também não. não. Você não, Eu não também é que... Porque foi tudo tão rápido, foi rápido, né, Quincas? Eu também tenho 58, parece que foi ontem que tudo aconteceu. Mas a gente olha para frente e talvez veja 20, 10, 30 anos, não sei quantos, e acha que vai demorar, né? Então, assim, a gente precisa matar a morte do jeito que ela é. Ela é ainda apavorante, ela é um buraco negro que ninguém volta. Nós já sabemos que voltam. Voltam todos os dias, às vezes. Né? Então, de novo, a gente acreditando no cenário, acreditando na aparência. Nós estamos numa grande peça teatral, né? Onde a vida verdadeira é nos bastidores, né? A hora que fecha as cortinas e a gente entra aqui nessa vida, acredita que ela é verdadeira. E ela é toda a aparência, toda a pó, né? Como diz o Testamento. Então a gente precisa sentir a nossa imortalidade, gente. Sentir. Sentir, saber. Nós, é um dos princípios da doutrina. Todas as religiões falam da imortalidade e nós ainda não incorporamos isso à nossa essência. Vejam como isso é algo sério. Nós que já reencarnamos centenas, milhares de vezes, que morremos todas as noites ao dormir e acordamos ao acordar, né? Renascemos ao acordar, ainda não trouxemos a vida verdadeira para a nossa vida temporária. 1 milhão de dores, 1 bilhão de lágrimas acontece por causa disso. O Covid, já nos perguntaram muitas vezes, para vocês também, puxa, pensei que o mundo ia mudar. Não existe transformação de fora para dentro. Todas as transformações são de dentro para fora. Só nasce quando a pessoa está grávida. Muitos de nós não estávamos grávidos. Então o Covid não aconteceu nada. Não gerou nada. Né? Então, assim... Confiar no Pai, né? Confiar no Pai. A gente acha que o mal está ganhando, né? Coitadinho do mal. Um gatinho. Né? Você tá com dó do mal? Tô com dó do mal. Coitadinho do mal. O mal é aquele leão que sabe rugir, mas tem o espinho na patinha. E por isso que arranha e faz sofrer, né? Mas o bem, olha a força do bem, gente. Olha a força do amor. Faz tudo acontecer. Ó, a Aparecida fez um comentário aí agora, deu para esclarecer o questionamento dela. Obrigado, viu, Aparecida? Ela está dizendo assim, a minha internet caiu. Foi nesse sentido que coloquei. Muitas pessoas se modificaram, mas a maioria não despertaram. É isso mesmo, Aparecida. Mas olha, minha irmã querida, vão despertar. Vão despertar, porque a Covid é só um dos mecanismos amorosos de Deus para conosco. E ela vem para despertar uns. Se não der certo, vem aquela uma semana por ano do Edgar. Se não der certo, vem outros mecanismos, mas é cada um a seu tempo, a sua forma. Obrigado, minha irmã querida, obrigado mesmo, viu? Irmãos, a querida Sueli também manda uma colocação que eu acho que merece a nossa atenção, sabe, Edgar? Meus amigos,
Peço vibrações por uma amiga. Tentou suicídio. Está muito mal. O que você poderia dizer, ô Edgar, para quem pensa em desistir, para pessoas como a Sueli, que tem amigos pensando em desistir? O que você poderia dizer para nós, meu irmão? Olha, apesar de eu ser meio chorão que nem você, Wellington, né? Porque parece que de nós 4 o que menos chora é o Daniel, né? Parece. É um chorão também, senhor. Tem que equilibrar aqui, porque senão vai ser só choro. Aqui, vai ter muita... A gente se afoga aqui, né? Mas eu sei que o Daniel não economiza emoção também. Né? Você sabe que a morte me interessa demais, né? Eu tenho muito interesse pela morte. A morte não me espanta nem nas pessoas, assim, quando morrem. Tudo bem. Para mim a morte é tranquila, vamos pensar assim. Né? Não que eu não me emocione, não que eu não chore bastante, nada disso. Mas ela está num lugar interessante. Mas o suicídio me toca demais. O suicídio me impacta, ele me choca, E não por conta daquelas questões que dizem pra gente que é uma ofensa suprema ao pai, sabe? E que eu entendo porque é colocado dessa forma, até como barreira, porque nos assuste. Mas o pai continua amando imensamente, da mesma forma, até mais talvez, né? Como se fosse possível. E por isso o livro Memórias de um Suicida é o que é. Né? Esse livro, para mim, é uma declaração de amor do pai a cada filho, de uma forma que me impactou tremendamente, né, Daniel? Mas por quê? Por que ele me choca? Porque fala de um sofrimento brutal. A pessoa, para tirar a própria vida, no meu entendimento, e eu não quero generalizar, porque eu sei que alguns de nós cometemos o suicídio por puro desconhecimento, sabe? Sim. Por desconhecimento. Sim. Edgar, e a pessoa nem sempre, ela não quer morrer, né? Não quer. Eu vou contar um caso. Acho que todos nós frequentamos reuniões mediúnicas e foi no final do ano passado. Um jovem de Bauru se suicidou, 19 anos, porque a namorada rompeu com ele. E supostamente, sem evidentemente poder comprovar, aparentemente ele se comunicou depois de um tempo, chorando, dizendo que ele não queria se matar, que ele nem percebeu o que ele fez. Então, não foi premeditado, foi uma crise, um lapso, um surto, um descontrole, um ato de profunda não consciência, né? Nada deliberado. Né? Então, mas é um ato que fala de um sofrimento interno, né, muito grande, de um sentir-se inconsolável de uma forma difícil de imaginar, sabe? É um momento, parece-me, onde a pessoa se vê realmente sozinha. E ela não está sozinha. Porque todos nós temos ao Pai. Mas temos ao Pai de uma forma que a gente ainda precisa aprender a sentir, né? A conexão que nós temos a Ele me parece mais que umbilical, sendo até redundante.
Ele que se liga a cada partícula da sua criação, imaginem que tipo de ligação tem conosco, a obra-prima dele, né? Luz que somos, vindo da luz que ele é. Então, mas não sentimos que estamos juntos dele, nos sentimos sós no universo, no mundo, sentimos sós. E muitas vezes queremos estancar essa dor, esse vazio que está dentro de nós. Isso me choca, isso mexe muito comigo, de fato. Mas o mais lindo é que cada um de nós que nos suicidamos, e quem disse que nós nunca, né? Quem disse, né? Continuamos amados e continuamos amparados de uma forma que só Deus sabe fazer. Só Ele. De uma forma que espanta. O livro Memórias de um Suicida, que eu tinha muito preconceito, eu me recusei a ler, eu falei, o que eu vou ler nesse livro? Sem ler, né? Olha só a ignorância, né? O que eu vou ler? Vai ter um monte de gente sofrendo lá, não quero ler isso. Aí quando eu li, eu terminei e comecei de novo no mesmo instante, porque ele é uma declaração de amor do Pai para cada um de nós. É uma declaração de amor, de cuidado, dizendo assim, não há ninguém sozinho no mundo. É isso. Uhul! Daniel, a Francisca Alves Ferreira, minha família também passou e passa por essa tristeza. Faz 4 anos que meu sobrinho, o sobrinho do meu esposo, faleceu de forma dolorida, um acidente entre 2 motos. Foi fatal, meu esposo não se recuperou dessa dor. Eu acho que o nosso querido Wellington podia mandar uma mensagem aí para ela. E ela disse assim, a minha esperança é que um dia ele nos manda uma carta, claro, quando a ele for permitido. Chiquinha, tá pertinho, minha irmã. Sábado, o nosso querido Júlio tá em Monte Alegre, você sabe, pertinho, hein? Que tal a gente ir lá? A Chiquinha é uma querida. Você conhece ela? É uma querida do nosso coração. A não ser que eu esteja enganado, mas creio que não. Foi no Bálsamo esse acidente entre 2 motocicletas. Aliás, no Brilhante, perto do Bálsamo, onde a Chiquinha mora, sabe? Realmente foi uma comoção da cidade inteira. Uma comoção. Jovens, ambos, um deles desencarnou. Foi uma comoção. E essas mortes assim são comoventes mesmo, né? Mexem com a gente, arrebatam instantaneamente. Mas o bacana disso é a gente compreender que o que está ali arrebatado é só o corpo. E que é um arrebatamento programado, permitido pelo amor de Deus a todos os envolvidos, direta e indiretamente. Tudo tem um propósito e um propósito de amor. Não é nada para causar dor, para causar desespero, para causar para castigar. Sempre propósitos amorosos. Olha, querida Chiquinha e demais irmãos que... os 2 desencarnaram, ela está dizendo. O que fica, gente, porque eu vivi uma situação dessa de desencarnes súbitos, né, da esposa e do filho. São momentos desafiadores. Eu vou falar um pouquinho do que eu vivi. Eu tinha comigo mesmo que eu estava vivendo um pesadelo e que eu ia acordar a qualquer momento para fugir daquele pesadelo.
Essa era a sensação que eu carregava. Não, eu estou sonhando, isso é um pesadelo, daqui a pouquinho isso vai passar, eu acordo e tudo acabou. Mas os minutos se sucediam, aos minutos as horas os dias, e eu vi que não passava. Não passava. Então era a hora da gente fazer a recomendação que nós recebemos. Faça o que deve ser feito no momento. E aí a gente lembra do que Edgar trouxe para nós. E da oração da serenidade. É possível mudar? Não. Então me cabe aceitar. Me cabe aceitar. Agora tem outras coisas que eu posso mudar. Aí essas me cabe mudar. E o que seria isso? Não revoltar. Não brigar. Compreender. Entender que tem um propósito de Deus em tudo, não é, Edgar? E você usa uma palavra muito interessante, a segunda vez hoje. É um propósito amoroso. É. Sabe? Aí, mas você fala assim, mas como que Deus... É o pai levando o filho para tomar vacina. Dói. Dói. Muito bem, muito bem. Não é? Mas parece que, da mesma forma que os pais humanos, Deus fala assim, filho, vai passar. Aí fala assim também, é pro seu bem. O filho lá que tomou vacina não acredita. Não acredita, fala, não, você não gosta de mim. Tal, o que eu fiz de errado? Né? Os filhos brigam com os pais, assim, nós também. Mas por isso que, vocês percebem, gente, como a gente quase não acredita que esse pai nos ama assim? Não acreditamos, a gente ainda, infelizmente, está preso naquela ideia de que a gente não merece o amor do pai. Isso é uma tragédia. Uma tragédia. Precisamos mudar isso. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante, eu estava aqui pensando, né? Nós conversando sobre suicídio, e muitas vezes as pessoas acreditam e pensam, foram doutrinadas assim, de que suicidou, acabou, não tem chance mais. Claro que o sofrimento é enorme, nós não vamos negar isso, não tem como a gente negar. É um sofrimento enorme para quem suicida, mas ele vai recuperar. Deus não abandona nenhum de seus filhos, nenhum. Veja, e olha que coisa interessante, nós vimos aí duas criaturas se desencarnam num desastre. E aí, às vezes, alguém fica assim, mas o meu parente estava certo, o outro estava correndo demais. Gente, esquece isso. Esquece isso. E para auxiliar aos nossos amigos que desencarnam assim de forma violenta, suicídio, essas tragédias, nós temos como auxiliá-los aqui na Terra. A nossa oração é um meio, mas as nossas atitudes na prática do bem auxiliam demais. Mas como assim, Quincas? É energia. É energia. Né? Tá com saudade? Faça o bem. Tá com saudade? Perdoa. Qualquer pessoa que você tinha rancor, perdoa essa pessoa. Vai ajudar seu parente que está desencarnando. Porque a proposta de Jesus é uma só, é amor. Senão ele não nos falava da passagem do bom samaritano. Precisa ser santo, ter nome de santo aqui na Terra para fazer o bem? Não. Façamos isso. Procuremos fazer o bem. Daniel, tem muito tempo que eu não escuto tua voz. Não, eu falei agora há pouco. Eu quero só fazer mais uma pergunta aqui pro Edgar, sem querer abusar muito do tempo dele. Nós tocamos sobre a questão do suicídio, foi lembrado, você falou muito bem aí. Você, como um bom estudante de psicologia,
Você tem visto alguma movimentação dentro do próprio curso para olhar isso de uma outra forma? Existe uma matéria específica ou no campo acadêmico isso ainda não foi observado com mais profundidade? Nada mudou? Ou tem sido feito alguma coisa em favor disso? Existem especializações sobre o assunto, Daniel, para cuidar daqueles que têm tendências suicidas, né? Principalmente quando envolve depressão, quando envolve essa questão envolvendo desânimo profundo, né? Ideias ruminantes que a gente fala, né? Porque muitas pessoas têm a ideia de suicídio de forma meio obsessiva, né? Permanente. Então, existem... fala-se sobre isso, estuda-se sobre isso. Mas existem especializações para tratar, inclusive, quem fica, né? E tratar também aquele que tenta e não consegue. Aqueles que tentam e não conseguem têm enorme probabilidade de tentar de novo. Existem estatísticas sobre isso. Verdade. Tá? Então, assim, existe disciplinas, né? Existem especialistas e possibilidade de você se especializar nessa questão. Por isso que, por exemplo, principalmente quem está em profunda depressão ou não profunda, a questão do uso do medicamento é muito importante, porque o medicamento tira da crise, permite uma reflexão, né? Porque, assim, o que se vê, a dor é muito grande. A dor é muito grande. Ela não é uma fantasia. Ela existe dentro da pessoa. As razões a gente pode passar dias aqui dizendo quais, né? Existem muitas. Mas ela existe, ponto. Não importa, né? E ela precisa ser cuidada. Existem muitos psicólogos e especialistas nessa questão do suicídio e da depressão. Está muito ligado à depressão. Mas claro que não só, né? Existem pessoas que querem se suicidar assim, de uma forma até fria, né? Como de forma planejada. Né? Que é uma outra questão, tem a ver com convicções, tem a ver com vazio existencial, né? Aí não é uma questão de depressão. Né? Mas existem especializações sobre o assunto, sim. Ô Edgar, e quem está pensando, né? Imagine alguém que esteja pensando, a quem essa pessoa deve recorrer? Buscar ajuda onde? Procurar quem? Diante da iminência de um pensamento desse? Se não for um pensamento obsessivo, que aí a gente pode... Existem outras classificações dentro da psicologia, né? E aí dentro do espiritismo, outra forma de ver também, né? Se for uma coisa fria, como uma pessoa que acredita que não existe vida após a morte, não acredita também num Criador, e que entende que ela não tem motivo para passar dificuldades na vida, né? Depende do nível de convicção dessa pessoa, de uma forma fria, estou falando, a pessoa muito racional e extremamente materialista. A morte aparece como uma saída extremamente vantajosa. E faz muito sentido, você concorda? Então, gente, eu não acredito em Deus, não acredito que vou viver depois, para que eu vou sofrer aqui? Verdade. No menor sentido. Então, a morte aparece como sendo uma saída, a primeira, talvez. Chegou num nível de dor X, de dificuldade X, tchau, não quero mais viver, pronto, acabou. Estou colocando de uma forma muito simples, né? Não é tão simples assim. Aí, Daniel, um psicólogo, com certeza, mas também um religioso, não é? Para que a pessoa... sem dúvida, aí, ó, CVV no Brasil todo, né? Mas aí, né, gente, o CVV me parece que não é para o racional, me parece, né? Mas eu acho que também eles podem ajudar. Talvez o racional que tenha algum tipo de dúvida, talvez ele queira que alguém abra um caminho na sua racionalidade para pensar diferente. E isso... É ótimo você falar nisso, porque é um desafio para nós religiosos, para nós espíritas.
Nós temos muitos recursos na doutrina para falar com alguém que acredita em Deus. Mas quais são os recursos que nós temos para quem não acredita nem um pouco em Deus e, portanto, não acredita na imortalidade? Eu coloco esse desafio e eu acho que a doutrina, a nossa forma, a forma de ver a vida, a cosmovisão que a doutrina nos oferece, ainda é capaz de nos ajudar sem você tocar no assunto criador, sem você tocar no assunto reencarnação. Existem meios, ainda assim. Tá? Só que nós precisamos exercitar isso, precisamos conversar. Então, se alguém chegasse aqui e falasse assim, tá bom, eu quero morrer, tá marcado para amanhã meio-dia, eu não acredito em Deus, tenho profunda convicção que não exista, nem na reencarnação. O que a gente falaria racionalmente? De forma que o faça pensar. Né? Esse é uma possibilidade que pode acontecer no atendimento fraterno. É uma possibilidade. No meio da rua, alguém na família. Né? Porque cada vez mais nós temos uma sociedade materialista. O novo Deus é a ciência, certo? Ele é um novo Deus. E quando ele falha, né, essa pessoa fica sem chão. Então, esse é um ponto interessante para a gente conversar. Aliás, Edgar, você lembrou aí do atendimento fraterno, que ainda é muito deficiente em muitas casas espíritas. Uhum. E você lembrou algo importante aí. Você não disse isso, mas nas entrelinhas, um atendimento fraterno, literalmente fraterno, pode salvar uma vida. Pode, sem dúvida. Pode salvar uma existência Pode. daquele espírito, né? Pode. Então, daí a importância de investirmos mais nessa atividade para aqueles que estão chegando à casa espírita. Sim. E eu vou contar qual é o segredo, então, que você me permitiu. Como é que no atendimento fraterno a gente pode... O que alguém no atendimento fraterno ou não pode fazer para alguém que não acredita nem em Deus nem em encarnação? Eu só vejo uma. Ouvir, mas ouvir com amor. Porque o amor... Não há corações que resistam ao amor. E aí eu posso dizer que talvez eu não saiba amar o suficiente. Eu que sou atendente fraterno. Mas também não devo me considerar onipotente a ponto de achar que salvo alguém. Certo? Essa é uma questão importante também. Senão seria orgulho e prepotência. Mas o máximo de amor que eu entregar para aquela pessoa será o que a vida está esperando de mim. E mesmo que ela se mate, é só a morte. É só a morte. E a morte morreu para nós, não é? Edgar, pelo que fica claro aqui, você não tem medo da morte, mas também não tem pressa, né? Não tenho pressa nenhuma e não tenho medo da morte. Tá igualzinho o Quincas Veloso. Nem eu. O Kiko também tem, não, tem, Berto. A Ana Cláudia, essa lindona, tá falando aqui para nós aqui, olha aí, ó. E o Edgar mostrou isso, que ouvir, gente, ouvir é muito importante, mas ouvir com o coração, Sim. com a alma. Porque nós temos uma mania de ser apressados, a pessoa está falando e antes que ela termine de expor o seu ponto de vista, a sua necessidade, nós já estamos elaborando a resposta. E a resposta muitas vezes é simplesmente ouvir. Ouvir. Eu me lembro, sabe, Edgar, de uma pessoa que me procurou aqui na minha casa e expôs os seus problemas, falou, ela ficou 2 horas e 42 minutos. Eu marquei no relógio. Eu só ouvindo, às vezes eu falava, sim, beleza. Daí ela
Passados 3 dias, ela me ligou. Quincas, mas foi uma beleza os conselhos que você me deu. Eu pensei comigo, né? A pessoa está precisando desabafar. Sim, Faz parte, né? Faz sim. parte. Quincas, quando a gente ouve com amor, a gente diz para a pessoa que ela existe. Olha só, a gente abre um espaço em mim para ela. Não é pouco, é muitíssimo. A sociedade, oi. Eu tenho que te fazer uma pergunta, porque ela está aqui da Rosemary Campos e ela é para você responder. Ó. Quando acontece o suicídio, o mentor ou o anjo guardião também sofre? Eu te cortei, desculpa. Não? Acabou de falar de ouvir o outro, tá vendo? É mesmo, você tem razão. Toda razão, toda razão. Fique em paz, gente. Olha, eu acho que... sofre, né? Sofre. Eles sofrem. Deus talvez não, mas eles sofrem. Ô, Edgar, eu lembrei aqui da irmã Laura. Quando a irmã Laura, a mãe de Lísio, estava hesitando em reencarnar, né? Ela entrou na crise, né? Do reencarne. Clarence falou para ela assim: olha, anima-te. Vão ficar muitas pessoas aqui torcendo por você. Então a sensação eu acho que é a mesma daquele que está vendo o Cruzeiro e o América torcendo para o Cruzeiro e o América ganha, não é? Torceu, mas não tem como entrar em campo e jogar, né? Você sabe, eu penso que a compreensão de um espírito maior... Vamos pensar em Jesus, fica mais fácil. Ele olha para os nossos desatinos e para as nossas escolhas, e eu acho que é a mesma coisa quando a gente olha para a criança que vai pelo caminho mais longo para a escola, sabe? Vai pelo caminho que tem subida, tem pedregulho, que vai tomar chuva. Só isso. Porque, assim, para Jesus, nada de mal nos acontece. Porque pensa, gente, o máximo quando acontecer é morrer. O máximo. E morrer não é o quê? Nada. Né? Corpo não falta por aí para a gente renascer. Né? Então, então, para Jesus, a pessoa se suicida. E veja, né, Quincas, apesar da gente saber que tem muito sofrimento, há muitos suicídios com imensos atenuantes. Né? Imensos atenuantes que diminuem a dor, que diminuem a responsabilidade, inclusive. O pai olha para o suicídio e fala assim, um caminho mais longo, mas vai ser instrutivo, vai aprender a dar valor na vida. Isso vai ser muito útil amanhã, ele vai ensinar muita gente, porque, gente, verdade. Qual que é o melhor conselheiro para o criminoso? O ex-criminoso. Ele sabe tudo. Ele sabe o que a pessoa pensa, sente. Então, o ex-suicida, o suicida que já entendeu, ele vai ser valiosíssimo para ajudar. Mas ele precisou se suicidar. Então, nada se perde na grandeza dessa vida. Vida com V maiúsculo. Nada. O pai não dá ponto sem nó. Não tem jeito. Quando a gente pensa que a gente vai fazer uma coisa terrivelmente irreparável, o que é irreparável na eternidade, gente? O quê? O que a bagunça... Que bagunça que eu não posso arrumar tendo a vida eterna, sendo imortal? Eu posso arrumar todas as bagunças. Eu posso botar fogo na terra. Eu vou arrumar a terra inteira um dia. Vou suar. Mas eu tenho tempo. Eu tenho o amparo. Eu tenho o amor.
Então, não existe nada irremediável. Isso é uma fonte de consolo. Meu Deus. Meu Deus. Então, eu vou conseguir arrumar minha bagunça. E a pessoa que eu amo também. E nós vamos querer estar do lado. Não é? Nós vamos querer acompanhar. Para quando precisar, ajudar a levantar. Acho que é simples assim. Ô, querido Edgar, Daniel e Quincas, eu vou precisar de pedir a licença e a compreensão de vocês, porque eu estou aqui na casa de uma prima, em Tupaciguara, e eu estou percebendo que eles todos foram lá para fora para, na concepção deles, não atrapalhar a live. Então, Nós vamos encerrar já. para que eles possam voltar para dentro. Não, fiquem aí que tá ótimo. Já estamos com 1 e 42 minutos de live. Nós precisamos também encerrar. Né, Kim? Gente, A última live nossa foi 2 horas e pouco, né, o Wellington? Foi, com o Simão. mas ninguém quer ir embora, gente. Não tem jeito. Ninguém quer ir embora. O Wellington não quer ir, mas ele tá certo, pensando na família inteira, coitado. Pede desculpa para ele. Obrigado, viu? E eu estou vendo aqui, Edgar, que as pessoas que estão nos acompanhando também, o Daniel também acompanha aí, aqui todo mundo desde o início, né, Daniel? Ninguém saiu, né, irmão? Não, todo mundo aí, firme. Todo mundo aí. Também com um convidado desse, quem sai, quem perde o Edgar. Ué, Sabe claro. que a live que nós fizemos com o Edgar na pandemia, no CEP, a primeira live que nós fizemos juntos, eu me lembro que no dia seguinte tinha 17 mil visualizações. Eu falei, gente, esse rapaz é realmente impressionante. Ele é impressionante. O máximo que eu vou dizer é que nós juntos fazemos diferença, mas um só não faz verão, não. Um só não faz nada, gente, não faz nada. Eu concordo. O Quincas, eu gosto tanto da modéstia do Quincas, a modéstia dele me inspira tanto. Nossa Senhora. Muito bom. Olha, Edgar, realmente a sua presença eu diria, é contagiante, muito boa. E quero te agradecer, né? Eu não esqueço o dia que você esteve aqui na nossa casa, não esqueço. Também não. Foi muito Também não. importante. Eu Eu me só lembro lamento até que foi muito rápido. eu me lembro até da passagem do Evangelho, da caridade para com os criminosos. Verdade, rapaz. É isso. Olha como é marcante, hein? Como é marcante. Aquele Mas nós que- vimos aqui também, temos que agradecer a participação valorosa desse pessoal todo aqui conosco. Que isso. Olha que maravilha. E a gente fica pensando, né? Engraçado. Os espíritos, eu tenho que falar isso aqui ainda, né? Os espíritos, o livro dos espíritos nos esclarece. Os espíritos sofrem quando nós, por exemplo, os nossos pais que estão desencarnados, não é quando nós estamos com câncer, não é quando nós estamos com Covid, não é isso, não. Eles sofrem quando nós começamos a desacreditar da bondade de Deus. Aí eles realmente se preocupam. Realmente se preocupam. Só que o sofrimento também é diferente. Por quê? Porque eles têm certeza que um dia nós vamos cair nos eixos, né? Porque, veja, às vezes você tem um parente, um filho que é dependente. E você olha e fala, nessa vida ele vai morrer disso aí. Só que vai morrer o corpo, né? E ele pode até voltar em outra encarnação ainda, passando por essa experiência que ele quer passar, até que ele se liberte dela. Mas como espírito nós vamos entender. Ele vai um dia ser igual o Wellington. Não, mas aí não. Aí o sarrafo ficou muito embaixo. Aí é retrocesso. Não existe. Coloca pelo Não menos existe. Jesus, King. Vamos subir esse sarrafo aí um pouquinho. Um pouquinho só, Jesus. O Wellington tá bem, rapaz. Você nem Tá imagina. bem. Ele é muito bom. Tá bem. Vai tá Gente, bom. um beijo para vocês.
Com Deus, Wellington. Tchau, tchau. Obrigado, Edgar. Obrigado. Abraço Deus. muito forte. Deus lhe pague. E, irmão, você vai estranhar o Rafinha. Você vai estranhar. É? Nossa, Edgar, mas ele tá incrível. Você vai ver. Tá cada dia mais parecido com o vô. Fiquem com Deus, Com gente. Deus, irmão. Beijo grande. Até mais. Vocês Tchau, também, tchau. viu? É isso, então. Edgar, muito bom, viu? Muito bom ter você É aqui bom. sempre. Ter você Poxa aqui sempre vida. conosco, viu? Não é, uma... não é por nada, não, mas melhorou a tela, né? Melhorou, claro que melhorou. Olha, amigos, eu gostaria que vocês sentissem o meu abraço muito forte, né? Vocês continuam muito presentes, ao mesmo tempo que parece que foi ontem que eu saí daí, parece que faz anos, né? Essa coisa estranha, mas foi muito marcante a presença de vocês. É difícil dizer, as palavras são muito pobres, né? E eu só posso agradecer mesmo, viu? Tudo que aconteceu aí, dá para escrever um livro. Dá para escrever tantas histórias, tantos sentimentos. Uau! Foi, assim, um presente. Eu espero poder corresponder ao carinho de vocês todos pelo tanto que recebi. Só posso desejar que vocês tenham dentro de vocês muita, muita paz e muita luz. De verdade. Obrigado. Daniel, Oi, querido. Daniel, quando estávamos conversando com o Edgar para ele vir à nossa região, que vai ser em abril, né, a gente aguarda com muito carinho, ele disse assim, mas Ibiá, não vai dar. Como é que foi, Edgar, que você falou? Você falou uma coisa mais ou menos assim. Tem que ir para Ibiá, gente. Claro que Eu tenho que ir dirá. na casa dos 3, não tem jeito. Claro. Você vai ficar manco. Isso. Ficar manco. Ele vai Beleza. vir. Ele vai vir. Edgar estará aqui conosco na região. Tem até a data aqui, quer ver? O Elton me passou. Em abril, ele vai estar aqui dia 21 de abril. Nós vamos levá-lo em Tobati. Tobati é um lugar incrível, Edgar. Eu não vou dar Curiosíssimo. spoiler. Eu não vou dar Eu não spoiler. conheço lá ainda, Daniel. Não. Não. Nossa. Edgar, lá é uma casa espírita que fica nas margens da linha férrea. Mas lá é incrível. Adoro trem. O pessoal de lá é incrível. É. Você vai conhecer o trem mineiro. Você vai conhecer o trem mineiro. Porque tudo pro mineiro é trem, né? Um trem Eu aqui, sei. vou buscar um trem ali, vou comer um trem, vou ler um trem, vi um trem. Então você vai literalmente ver o trem. Uai. mineiro. Uai. O trem de verdade, né? Vai ver o trem de verdade, entendeu? Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou. Pelo lugar e pelas pessoas que lá estão. Estando com você, ó, você nem precisa me contar onde eu vou. Eu vou de olhos fechados com vocês 3, viu, gente? De olhos Isso é muito fechados. Pode ter Lá certeza disso. é o Zé Maria e Dona Divina. E é um casal muito especial para mim. A Dona Divina não é desse mundo. Não é? Não, ela não é Não. mesmo, não. Ela não é. Fabulosa. É. Edgar, Poxa. eles são um casal que exala simplicidade. Edgar, eu estive com ela lá no Instituto Espírita do Amor. Ela disse uma coisa para mim que me marcou profundamente. Eu aprendi que o sofrimento não é motivo para a gente chorar, mas para a gente sorrir. Poxa vida. Ela disse isso para mim. Vestida humildemente, eu não sabia que ela era presidente do centro. Aí alguém falou para mim. Eu fiquei encantado com ela. Mas sem dúvida. Ela é incrível. Olha a compreensão profunda, né, Quincas? Profundo. É um casal. Aqui, ó, já tem outro convite para Minas. Ó. Mineiro é danado, ó. Vai dando brecha, ó. Por que não traz ele em Perdizes? Perdizes fica próximo de Ibiá, entre Ibiá e Uberlândia. Sandra, querida, um beijo para você, viu? Deus te abençoe. Obrigado Vamos pelo levar o convite. Edgar. Sandrinha, um abraço, Sandra. Vamos levar o Edgar em Perdizes, sim. Vocês mandam. Eu tô aí, use e abusa. Ô, gente, então fica assim, um abraço para vocês. Obrigado, Quincas, obrigado, Edgar.
Um beijo para Maris, viu? Para os amigos aí. Obrigado. Para a família. Um beijo para todo mundo aí de Biá, de Monte Carmelo, de Tupaciguara, de Uberlândia. Que, olha, guardo cada um no coração. E vou abraçá-los ainda este ano, logo, abril. Tá bom? Se Deus quiser. Obrigado. Tchau, Obrigado tchau, por gente. tudo, viu? Tchau, Muita tchau. paz. Muita paz. Tchau, tchau. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.